say we should know how to find the way right back to you. On rainy days like rainy days, I'm thinking about you. What to say we should know how to. A minha leitura atual é Jurassic Park, O Mundo Perdido. Eu tô gostando bastante dessa leitura, particularmente falando. Por enquanto, os livros de Jurassic Park são os meus favoritos do ano. O meu objetivo esse ano é ler pelo menos 10 livros. Mas até agora eu acho que eu só li 5 ou 4. Eu acho que são 5. E esse daqui é o volume 2. São 2 livros. Esse é o volume 2. E o volume 1 é melhor do que o volume 2. Eu vou ter que ser sincero com vocês. O volume 1, ele é espetacular. Ele foi uma leitura surreal de boa. Fazia tempo que eu não lia um livro que prendia tanto a minha atenção. Mas o primeiro volume de Jurassic Park é surreal, de verdade mesmo. É uma mistura de medo, suspense. É incrível. É realmente incrível. Depois de ler Jurassic Park, né, O Mundo Perdido, eu planejo ler, não é como nos filmes, que é uma continuação de Melhor do que nos filmes. É um livro de romance, infojuvenil, que é meu estilo de livro favorito. Eu gosto muito de romance. Livros assim de romance, clichêzinho, meu favorito, nota 10. E depois desse livro, eu pretendo ler Badlands, que é da Sofia Belli, que é minha autora favorita. Eu fiz esse pequeno ritualzinho, né? É o que eu geralmente costumo fazer. Eu gosto de separar um tempo pra poder tomar um chazinho. Esse chá que eu tô tomando é de Artemisia. Ela é uma erva que ajuda muito na intuição dos sonhos. E mais tarde eu vou tentar fazer uma tiragem de tarô sobre a semana, né? Uma coisa que eu tô esquecendo de fazer é registrar as cartas pra ver se no fim da semana vai bater. Eu só tiro e esqueço totalmente da existência delas. Eu esqueço que carta eu tirei e eu vou tentar tirar e lembrar do que eu falei, do que eu escrevi, do que saiu pra mim naquela carta. Quero ler pelo menos algumas páginas. Eu geralmente não costumo ler em casa. Eu geralmente leio no ônibus, indo pra faculdade, indo pro trabalho. Mas eu fiquei com soninho, fiquei com uma vontade de ler um livro, ter esse momento mais introspectivo, que é o que geralmente o domingo pede. Essa é Berg. Fica a 12 dias ao norte de Desânimo e alguns graus ao sul de Morrendo de Frio. Alone, nobody to hold. The people in here are crazy. Faking a smile now, been here for a while now. I'm fed up with this, I just wanna go home. But damn, that girl set me up with her. Dance with me, baby, dance with me, baby. Let's get lost right here. Dance with me, baby, dance with me, baby, under the chandelier. Dance with me, baby, dance. Oi, acabei de chegar em casa. É segunda-feira. Eu não consegui aparecer antes porque a minha rotina é isso, é academia, trabalho, faculdade, esse loop, esse ciclo sem fim. É muito difícil eu conseguir momentos do dia pra conseguir parar e falar com a câmera. Muito mais fácil às vezes eu estar andando, sacar um telefone, né, sacar a câmera e gravar. Então, acabei de chegar, vou organizar as coisas pra amanhã. Eu não tenho ido pra academia por causa da tatuagem. O ideal é você ficar de 3 a 5 dias sem ir pra academia por conta das bactérias, essas coisas. E, bem, eu basicamente vou arrumar minhas coisas, deixar a roupinha separada, deixar a bolsa arrumada. Vou tentar comer alguma coisa. Tô tentando jantar, às vezes eu não consigo. Pra falar a verdade com vocês, eu queria muito fazer um feitiço de autoestima hoje.
Eu sou da bruxaria, né? Eu não tenho uma vertente específica da bruxaria. Eu comecei na bruxaria natural, mas aí eu fui mesclando um pouquinho pra magia do caos. E aí eu tô nesse limbo aí de magia verde com magia doida. É uma coisa que eu tô aprendendo nesse meu processo de descobertas, né? Processo em prol da espiritualidade. É que você tem que primeiro mudar em si, pra depois você mudar o externo. Primeiro você muda a maneira como você se enxerga, pra depois você mudar o seu guarda-roupa. Basicamente é isso. Tô morrendo de sono, estou extremamente cansada. E nos vemos amanhã. Cheguei em casa agora. São quase 11 horas da noite. Amanhã é feriado e eu queria muito, muito mesmo, ficar sem fazer nada. Mas aí eu vou ter que abrir a loja de roupa dos pais do meu namorado pra poder ajudar. Vai ficar de 7 às 2. E aí eu vou acordar mais cedo do que eu tô acordando nesses últimos dias. Não sei se estou preparada psicologicamente. Eu queria jogar um pouquinho de Jurassic World Evolution, mas não vai dar. Vou tomar um banho, vou comer e vou ver o que eu vou fazer pelo restante da noite. O plano pra amanhã é ficar na loja. Depois nós vamos no cinema assistir Como Treinar o Seu Dragão 2. Depois vamos vir pra casa, quem sabe eu consiga jogar. Sexta-feira eu vou trabalhar e eu vou assistir Lilo Stitch com uma amiga. E eu planejo sábado dedicar a fazer um trabalho da faculdade. Eu acabei deixando esse trabalho pra depois, porque tem que apresentar pra turma e eu me senti muito desconfortável. Eu tava querendo até abandonar a matéria por conta disso. Mas vou tomar vergonha na cara, vou montar minha apresentação, vou apresentar e vamos ver o que vai ser. Eu falei que eu ia no cinema assistir Como Treinar o Seu Dragão 2, mas é Como Treinar o Seu Dragão ponto, só, sem 2, sem nada. Eu fiz uma prova hoje, uma avaliação. Como eu faço belas artes, eu faço licenciatura. Isso significa que eu basicamente faço uma faculdade para me formar como professora. Então eu tenho sim matérias teóricas e eu tenho sim prova. Não é só pintar quadro, não é só papel machê. Então, não, eu não tirei uma nota ruim em papel machê 2, tá? Eu provavelmente tirei uma nota ruim hoje em filosofia da arte. Eu não estava preparada. Por mais que esteja com consulta, eu achei difícil. Eram 4 questões de 5 pra poder responder. Você tinha que escolher. E, assim, eu me senti muito burra. Porque, assim, o texto, ele era complicado. As palavras eram repetitivas. Era aqueles textos chatos, acadêmicos, horríveis. E aí, quando eu joguei no ChatGPT... Não que eu tenha jogado no ChatGPT no meio da aula, né? Nunca farei isso. Mas quando eu joguei no ChatGPT sobre essas questões, eram questões muito fáceis, eu saberia responder, mas o problema era a montagem das perguntas com aquelas palavras difíceis e o texto com aquelas palavras horríveis. E aí eu me senti muito burra, muito burra. Eu não sei como é que eu fui nessa matéria. Em compensação, nas outras provas que ele passou, eu fui ok, eu fui tranquila, que eu de fato tinha ido, assim, o conhecimento tinha ido na minha cabeça, mas esse não foi. E é isso, então vai ficar faltando a apresentação de trabalho de pintura 1, que era aquele que eu postei na segunda-feira. Vai ficar faltando a avaliação de pintura 1 pra entregar. Ela disse que ainda vai passar pelo menos mais 2 trabalhos. E a avaliação é esse que eu tenho que fazer, que é de relações étnico-raciais nas escolas, que é de sexta-feira, que eu posterguei o máximo que eu pude. E vai ter mais uma avaliação semana que vem também, de Sociologia da Educação. Então eu tô nesse finalzinho de mês apanhando e tentando estudar. Às vezes é muito difícil conciliar trabalho em faculdade e academia e o curso de inglês. E aí eu sinto às vezes que minha cabeça vai explodir, que eu sou pouca coisa pra tanta coisa. Mas é isso. Surtos noturnos.
dia, amigos. Acabei vindo, sim, pra loja dos pais do meu namorado. Tô aqui na loja de roupa. Não tá tendo muito movimento. O meu objetivo mesmo é estudar um pouco de inglês. Eu comecei um curso dentro do meu curso, né, tipo, cursos complementares, e tá sendo muito legal, tá sendo muito divertido, e aí eu acho que eu vou acabar ele bem rapidinho, são só 10 aulas. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar aqui é porque é uma loja num ponto em que passa muito ônibus turístico, né, e aí tem gente que fala muitas línguas, tem russo, tem argentino, tem estadunidense, tem de vários lugares. Só que assim, o meu inglês, ele é um inglês que eu tenho medo de falar. Eu falo sozinha igual uma doida na frente do espelho. Só que na hora que eu vou falar eu fico com medo, porque tipo, o meu inglês não é aquele nível de inglês super bom, sabe? Na minha cabeça eu sei, mas falar não. E eu gosto de vir pra cá, eu gosto dessa sensação de estar com outras pessoas falando outras línguas. Eu gosto dessa coisa de estar em contato com outras línguas, eu gosto de estar em contato com outras culturas. Então eu acabo, por mais que eu não goste de atender sobrecarregada as pessoas, porque quando aqui enche, é uma zona, é muita gente querendo atenção, pessoas falando diversas línguas, você tem que atender todo mundo. Eu gosto de praticar, eu me sinto bem, eu me sinto incentivada a aprender. Uma das coisas que eu gosto muito, muito mesmo é estudar outras línguas. Tipo, genuinamente, se eu pudesse, eu me dedicava a 100% ao inglês. Eu queria muito fazer o espanhol, mas eu sei que o que eu tenho que focar é o inglês. Uma coisa que eu tô aprendendo é fazer as coisas devagar, porque eu tenho um péssimo hábito de querer fazer tudo junto ao mesmo tempo, e eu não consigo conciliar tudo, e eu acabo me cobrando. Por exemplo, eu queria fazer academia, trabalhar, faculdade, estudar inglês, estudar espanhol, tudo no mesmo dia. E aí não tinha como, não tinha espaço. E aí eu ficava tentando adentrar assim, nos pequenos brechinhas que tinham no meu dia e enfiar coisa ali. E me sentia super sobrecarregada. Me sinto sobrecarregada porque ainda tenho esse péssimo hábito. E também eu me cobrava muito, porque no final eu não conseguia fazer tudo. E às vezes você tem que se concentrar em algumas coisas pra você ser boa. E no meu caso, eu tava querendo ser boa em tudo e acabou não sendo boa em nada. Dá sim pra você manter vários hobbies, várias tarefas juntas ao mesmo tempo, só que eu acho que você tem que aprender a conciliar, fazer tudo, e se esvaiar não tem como. Nem se essa palavra existe, eu acho que sim. Olá, tudo bem? Bom? Os clientes acabaram de chegar, acabou de chegar um ônibus de argentino. E misericórdia. Tipo assim, eles... Não posso falar essas coisas aqui, não posso, mas apanhei. Fizeram uma zona, tá tudo uma bagunça. Tive que sair porque entrou um cliente, não queria que ele achasse que eu era maluco. Esse falava português, então se ele me visse falando asneira aqui na frente da câmera, ele ia entender. Acabei de atender duas gringas norte-americanas muito fofas, muito elegantes. Eu consegui entender só na parte que ela perguntou se ia ficar bom nela, que eu não tinha entendido. Aí eu falei não, aí ela, não, do not think. Eu, não foi isso. Tá vendo? É isso que eu gosto de falar com pessoas que falam inglês. Os argentinos, eles são muito abusados. Eles estão sempre pedindo desconto, eles estão sempre pedindo brinde. Tipo, gente, pelo amor de Deus, você tá no país das outras pessoas e você vai pedir desconto? No, not here. Me empolgou pra poder estudar um pouquinho mais de inglês. Vou esperar dar uma parada. Nesse horáriozinho de 10 horas, meio-dia, dar uma movimentadinha. Mas eu apanhei. Encheu, era muita gente me chamando, era muitos argentinos. Nesse meio, quando aparecem muitas pessoas falando outras línguas, quando aparece alguém falando na minha língua, eu me sinto tão feliz, tão confortável. Vou esperar um pouquinho essas pessoas dar uma segurada, vou dar uma organizada, porque eles me invocaram tudo. E aí depois eu vou estudar, vou ler. A minha leitura tá muito boa. Muito boa. Ontem, inclusive, uma menina no ônibus, infelizmente já tava na hora de eu descer, porque ela virou pra mim e falou: o livro que você estava lendo era bom? Aí o meu olho brilhou.
Eu queria, tipo, moça, eu queria muito que você tivesse perguntado isso antes, porque eu poderia ficar muito tempo falando sobre como Jurassic Park tá sendo incrível. De verdade mesmo, de verdade. Um fun fact about me. Gente, tô falando aqui um inglês super horrível, mas eu tô tentando. Um fun fact de mim é que, não do Jimin do BTS, meu fato legal, é que eu queria ser paleontóloga quando era criança. E assim, era meu objetivo de vida. Eu tinha vários livros, eu sabia de muita coisa. E, tipo assim, eu queria ser paleontóloga. E na época, Jurassic Park era CD, sabe? CDzinho. E aí uma amiga minha tinha o CD e eu pegava emprestado e tinha os 3 filmes. E aí eu me matava de assistir, eu amava. E ler o livro me fez perceber que o filme mudou muito todo o conteúdo que tem no livro. Porque o livro, ele é um terror. Tipo assim, o primeiro livro tem mais emoção do que o segundo. Ele é pesadíssimo. Agora eu vou tentar arrumar a loja, que ficou bagunçada, as pessoas pegaram um monte de coisa. E é isso aí. Baby, don't turn me down for him. What does he have that I can't give to you, girl? Olha, mostra você feliz com seu banguela. Para Tô aí. Lindos. Can't understand this. This guy's just a Banguela. douchebag. I'm so disappointed in myself. The look on her face says I hope. Olha esse vlog. Olá, vlog. Should have stayed at home and searched how to date on Chrome. Dance with me, baby. Boa noite, vlog. Acabei de voltar do cinema com a minha amiga. A gente foi assistir Lilo Stitch. Eu dei nota 7, ela deu nota 6. É um filme legal, mas não tem muito motivo pra existir. Eu achei que queria irrelevante. É maneiro. É maneirinho, tipo, é realmente filme pra criança. É fofo, mas eu acho que a animação é muito, muito melhor. Eu acho a animação espetacular. Chegou meu Jovem Gucci. Eu jurei pra mim mesma que eu não ia cair. Eita, meu Deus. Que eu não ia cair na malandragem do Bob Wood, né? Eu tava imprimindo algumas imagens avulsas. Eu tinha comprado um papel com uma gramatura maior. Mas eu fiquei com vontade de ter um livrinho, de ter aqui dentro a coleção dos meus livros. Eu não sei como é os livrinhos. Eu comprei na Amazon, foi acho que R$100 os 4 livros. E aparentemente são os originais, tem o selinho, ó. Quero ver como é a gramatura deles. Esse aqui é o Dias Quentes. O que eu mais queria era esse aqui, ó. Os Dias Frios, porque tá frio aqui. E aí eu fico uma vibe de pintar. São bons, né? Eu nunca tinha tido contato em si com livros coloridos. A gramatura das folhas não é a melhor. Eu imprimindo sozinha as folhinhas avulsas, a gramatura que eu tinha escolhido era 180 gramas. Muito melhor do que essa. Mas tô feliz. Eu tava muito ansiosa pelos livrinhos, de verdade mesmo. Mas é isso, hoje foi um dia ótimo. Foi revezamento no lugar de trabalho. E foi muito bom, foi muito leve, foi muito relaxante. Não tava todo mundo menos afogada na energia do local. E foi muito legal, foi muito divertido. A gente conversou bastante, trocamos ideia ali com as pessoas. É ótimo ter esse momento de perceber que talvez não seja o local que eu estou trabalhando, né? Às vezes o problema são as pessoas, mentira. Mas foi ótimo, hoje foi um dia muito bom em todos os aspectos. Da hora que eu acordei até o final, não tenho o que falar. É muito bom quando às vezes você tem esses dias bons que fazem você lembrar um pouco da essência das coisas. E, sinceramente, pra mim tá sendo ótimo nos últimos dias.
é isso. Até amanhã. E vamos juntos.